Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise do pré-jogo de Fluminense e Internacional. Que vai ser válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, é uma disputa de sexto colocado Fluminense contra o oitavo colocado Internacional. Esse jogo é válido pela 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. Nesse domingo, tá, por favor? Domingo 19. E, adivinha? Estarei lá. Para ver o jogo. Dito isso, o estádio será o Chico Guanabara. Você vê que a gente não fala Maracanã e nem estádio Mário Filho, não. A gente vai falar jornalista Mário Filho, não. A gente vai falar estádio Guanabara. O site de futebol tá dando favoritismo para o Fluminense. Quer dizer, não tá dando um favoritismo, né? Tá dando meio que empate. Tá dando 49% pro Fluminense, 6% pro empate e 46% pro Internacional. Ou seja, os torcedores do Inter acreditam numa vitória. A casa de aposta está dando amplo favoritismo ao Fluminense, com 1,82 de vitória, 3,50 para o empate, 4,70 na vitória do Inter. Então, se você acredita muito na vitória do Inter, já pode botar uma fezinha aí. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Fluminense, 3 vitórias do Internacional. Árbitro do jogo será o Luiz Flávio de Oliveira e o VAR será o Rodrigo D'Alonso. Luiz Flávio, interessante, né? Na concepção ali de muitos, ali, o terceiro melhor árbitro do Brasil, só perdendo para o Rafael Claus e pelo Wilton Pereira Sampaio. Mas é interessante. O Fluminense de Fernando Diniz, ele vem a campo com Fábio no gol, deve vir com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo ou Guga, André Lima e Ganso Pirani. O Ganso é uma dúvida por conta do edema. Keno, Lele ou JK, porque o Ares foi expulso no último jogo, e Cano. Os desfalques são o Alexandre Jorge por lesão. Eu posso colocar ali até mesmo o Ganso pela dúvida, mas acho que ele não vai mesmo. Manuel por doping, Vitor Mendes por esquema de apostas e Arias por suspensão, por devido ao vermelho. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores pensando no Ganso. E se o Marcelo não jogar, 7. Então a gente está entre 5 a 7 desfalques. O Internacional de Mano Menezes vem a campo com o provável, né? O provável. John. Aí na zaga, Fábio Bustos, Vitão, Mercado e René. No meio de campo, Rômulo, Johnny, Alan Patrick ou Jean Dias. E no ataque, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Desfalques, eles não têm nenhum desfalques. E bom, o que eu vou falar desse jogo, né? Que mal conheço e já considero pacas. Antes de a gente falar sobre isso, se inscreve no canal, faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Criação TV, de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre isso. E bom, diferente de todos os outros jogos, eu vou dar uma colher de chá enorme pro Fluminense. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter um monte de coisa fora do estádio, quer dizer, fora do campo, do ambiente de campo, que vai afetar muito o Fluminense. Primeiro foi a questão do Diniz na seleção brasileira. Ou seja, será mesmo que o Diniz só está pensando na seleção brasileira? Ou será que o Diniz está pensando também no Fluminense? Isso é a parte 1 disso tudo. Parte 2. É a questão das pessoas que estão ali no Maracanã, como eu, por exemplo. Eu vou ser neutro. Eu não vou vaiar e não vou nem apoiar, tá? Eu vou
pelo jogo. Ok? Então, mas eu acredito que vai ter uma vaia enorme pro Diniz, por conta somente do que ele fez, das escolhas que ele fez. E é isso que eu falei. Cara, quantas vezes eu já falei pra você que a questão do Diniz, o problema maior é as escolhas do Diniz. É justamente deixar que o Edinho ele saia, porque realmente não presta pra nada, e deixa, por exemplo, o Thiago Santos na reserva. O que ele quer dizer com isso? Promover, pegar o Felipe Melo e colocar na zaga, ao invés de colocar um Cipriano, um Davi, ou seja, as escolhas. O grande problema disso tudo é que a gente não vai ter futebol. A situação toda que se gerou no entorno dessa escolha do Diniz indo para a seleção brasileira faz com que a gente não tenha escolha. Faz que a gente tenha problemas, efetivamente falando. Então, um entorno, sabe? Existe uma parte chamada de... Eita, desculpa que tá errado aqui, ó. Tá errado. Mas só pra dizer, ó. Live, todos os dias 21 horas, tá? Todos os dias 21 horas, então, você já sabe, né? Que bom que eu já deixo a live aqui pra vocês pensarem sobre isso. Mas, Diniz, o entorno dele será justamente sobre as escolhas que ele fez dentro do time titular do Fluminense, dentro da vontade dele de seguir numa seleção brasileira, justamente da torcida não querer. Ou seja, falam, e aí eu vou ter que ser politicamente correto. Em vez de criar um movimento LGBTQIA+, por que você não cria um movimento menos H, que é o menos hétero? É isso que vai acontecer em consonância. Vai ser tudo sobre o entorno, nada sobre o jogo em si. E é claro, se perder, porque Diniz está pensando na seleção. Se ganhar, não fez mais do que sua obrigação. Porém, a torcida fica com raiva. Ou seja, é tudo menos o jogo. Precisamos somente nos concentrar no jogo, focar nas situações lá, mas não vai ser isso. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais da esse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.